E aí você entrou, fez a faculdade do Objetivo, entrou em jornalismo? Entrei em jornalismo. E porque eu não sabia direito, eu sabia que eu gostava de comunicação, eu me entendia como uma pessoa que... O que eu gostava? Eu queria conhecer o mundo, eu queria entender o mundo, eu queria entender como esse mundo se desenhava, né? Eu não estou falando de viagem, eu estou falando de entender mesmo, né? Tipo, quantos anos? 20? Não. 18? 16, 15, 16, 17. Imagina um mundo que não tem internet, as pessoas que estão hoje, que não tem internet, você não tem absolutamente nada. Você tem só fotos, rádio e você televisão. Tem livro, você tem jornal. Então eu queria entender um pouco como esse mundo ele me influenciava, ele influenciava o meu país, ele influenciava. Então isso tinha história, tinha jornalismo, tinha outros, mas assim, o jornalismo estava mais próximo do que eu talvez eu quisesse, entendeu? Mas eu não tinha certeza. E os meus pais queriam que eu fizesse direito, né? Porque eles queriam que eu fizesse uma coisa sólida, um concurso público, afinal, para ganhar dinheiro, porque jornalista ia ser pobre, né? Então, ninguém me incentivou. Absolutamente ninguém. Zero. Eu não tinha nenhum jornalista na família, então também não tinha quem me desse um empurrão. Então, eu fui na cara e na coragem. Por isso que eu fiz 1 ano de direito também. Então, eu fiz 1 ano de direito. Eu entrei no jornalismo, fiz 1 ano de jornalismo. Depois, eu entrei em direito, fiz 1 ano de direito, odiei. Aí, eu larguei e eu mudei do direito para história. Eu fiz 1 ano de história, isso fazendo jornalismo, tá? Os primeiros 2 anos e meio, eu passei só estudando na faculdade, né? Eu fazia a PUC e aí eu fiz quase uns 2 anos e meio, quase 3, eu fiquei estudando, fiz 1 ano de história, amei, mas tive que largar, que daí eu comecei a trabalhar. Com 19 anos eu comecei a trabalhar e daí eu não parei. E eu comecei a trabalhar em jornal, em redação de jornal. Na redação de jornal falavam que eu era muito comunicativa e que eu deveria ir para televisão. E eu odiava, eu não queria ir para televisão, porque a televisão sempre foi desqualificada. Ainda mais uma mulher em televisão, uma mulher bonitinha na televisão, era a Barbie da televisão, a coisa que eu queria, que eu menos queria ser vista como uma mulher burra. Eu queria entender de política, entender de economia, ir pra guerra, ir pra não sei o quê. Eu não queria ser a Barbie da televisão desqualificada. Então, eu peguei e falei, não, eu não quero ir pra televisão, mas me empurraram. Eu até fiz teste 1, teste 2, teste 3. Nos testes, falava assim, você vai ser uma ótima apresentadora. Daí que eu ficava com raiva mesmo, porque a apresentadora era vista como a que ficava lá lendo teleprompter, tinha que ser bonitinha e não precisava ser inteligente nada, ela só lia teleprompter. Hoje não, hoje é outra coisa, né? A apresentadora é editora e tal. Mas naquela época, de jeito nenhum, não precisava saber nada. Era só sentar lá e saber ler. E como que foi que você entrou, você estava fazendo a história, como que é que você chegou para a televisão e o seu primeiro emprego na televisão? Então, não foi na televisão, foi em jornal. Eu comecei a trabalhar, antes, em jornal, o que começou a acontecer? Na faculdade, no 3º ano, eu participei de um concurso que chamava Jornalista do Futuro, da revista Imprensa. Tinha uma revista que chamava Revista Imprensa naquela época. Sim. E eu fui uma das... Tinha vários meses, cada mês uma estudante ganhava. E eu ganhei um mês, né? E aí tinha um jornalista, o Carlos Maranhão, que era um super jornalista da Editora Abril. Ele era um dos jurados, ele me chamou. Ele gostou muito do meu texto e ele me chamou. E ele era da Veja São Paulo. Ele era diretor da Veja São Paulo, um dos diretores da Veja. E aí ele me chamou para fazer freela para a Veja São Paulo. Então, no 3º ano, eu comecei a fazer freela para a Veja São Paulo. Entendeu? Então, assim, eu fui cavando coisas. Aí eu fui fazer freela
pro Jornal da Tarde. Através disso, eu já fui fazer freela pro Jornal da Tarde. Aí depois eu entrevistei uma pessoa pra faculdade do Jornal do Brasil, que ganhou um prêmio, eu fui fazer para telejornalismo na faculdade. Aí essa pessoa tinha uma vaga de estagiária no Jornal do Brasil do Rio. Aí eu fui concorrer a essa vaga no Rio. Só que... E aí eu fui lá, fiquei um tempo no Albergue da Juventude, uns 20 dias morando lá. Eu consegui a vaga, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade no Rio. Aí voltei para São Paulo. Aí consegui a vaga de rádio escuta, que é uma pessoa que fica vindo o rádio e batendo a máquina lá, no Jornal do Brasil de São Paulo. Então eu tive toda essa trajetória aí de 1 ano e meio, 2 anos em jornal impresso, em todos esses jornais, JB, JT e Veja São Paulo. Que doideira. Tanto que quando eu entrei para a televisão, que eu fiz alguns testes, na TV Cultura eu fiz um teste e o cara falou que eu estava muito crua. Um cara lá, era Metrópolis, falou que eu estava muito crua. Na TV Manchete, o cara falou que um diretor falou que eu poderia ser apresentadora. Eu fiquei puta e não falei nada, mas eu lembro que eu fiquei puta porque ele pegou assim no meu rosto, assim, vem aqui. Falou assim, vem aqui. Falou assim, você pode ser uma apresentadora, viu? Aí eu fiquei, sabe, tipo... aquelas coisas, né? Você sabe. E aí fiquei falando, esse cara quer me comer, tipo, né? E aí passei pro outro. Até que a Rede Globo me chamou, porque eu tinha deixado fitas VHS... que eu tinha feito umas matérias de um curso de telejornalismo, e me chamou, mas falou para eu ir para Santos, porque eu era muito crua ainda como repórter, e eu fui para a TV Tribuna de Santos. Foi em 1994. E aí eu comecei a ser repórter, ainda muito ruim. Muito ruim. Mas também estava começando, você tinha Começando. A primeira matéria que eu fiz lá... o meu professor, eu tinha um professor de telejornalismo da PUC, ele era diretor do SP segunda edição. Aí eu lembro que eu fiz eu pegava o microfone assim, ó, como pega sushi, sabe? E eu não sabia. Aí eu pegava o microfone assim, aí ele me ligou lá em Santos, ele falou assim, eu vou derrubar a parte que você aparece, porque você tá pegando o microfone como pega sushi. Então, assim, e aí, na hora, eu fiquei chateada, mas eu entendi. Mas lá, eu aprendi, em 1 ano, eu aprendi muita coisa. Muita coisa, assim. As coisas básicas de televisão, como falar, como me posicionar,